Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Saúde Mental na Igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para que possam estar recebendo as notificações, os vídeos quando eles são lançados no nosso canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma técnica chamada de exposição às sensações internas. Ela leva em consideração os estilos de pensamentos que as pessoas ansiosas, que as pessoas que têm síndrome do pânico apresentam. Normalmente essas pessoas têm pensamentos catastróficos. Isso faz com que as sensações que elas sentem, aquilo que o corpo apresenta quando tem uma síndrome do pânico, aqueles sintomas, coração disparado, sudorese, enfim, tudo aquilo que eu falei nos vídeos atrás, elas são interpretadas como um sinal de que algo terrível está acontecendo, como se fosse uma verdadeira emergência médica. Então, ao experimentar sensações físicas parecidas com a ansiedade, que são sensações fisiológicas que o nosso corpo pode apresentar, você começa a sinalizar para o seu cérebro que essas sensações não são catastróficas, não são perigosas. É algo que pode acontecer. Como já falei em alguns vídeos atrás, como funciona a fisiologia da crise de ansiedade, como funciona, por que ocorre cada sintoma, por que o coração dispara, por que ocorre o suador, por que dá ânsia de vômito, por que a pessoa fica tonta, fica com zumbido, fica com dormência em algumas regiões do corpo. Então, essas pessoas com ansiedade, elas têm um hiperfoco, o foco delas fica muito centrado nas suas sensações corporais. Elas ficam checando constantemente o próprio corpo à procura de sintomas do pânico, e faz com que fique extremamente sensível a qualquer sensação física, mesmo quando normal. Então, qualquer mudança no corpo, essa pessoa já começa a pensar que ela está apresentando ou vai iniciar uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Então, a pessoa tem a tendência a checar e supervalorizar essas alterações físicas do corpo. Então, essa técnica de exposição à sensação interna, ela vai fornecer evidências concretas que essas mudanças físicas não são catastróficas, e isso vai reduzir o medo de sentir elas. E um terceiro componente, uma terceira característica é a evitação. Fazer essa exposição, ela impede que você evite esses sintomas. Por quê? Devido ao receio de ter novas crises, a pessoa começa a evitar algumas situações e sensações que lembrem o pânico. Então é compreensível ela ficar mais alerta para esses sinais físicos que teoricamente poderiam ajudá-las a evitar uma crise. Porém, essa evitação impede que você aprenda a lição mais importante para vencer o pânico. Que a crise é ruim, mas não é perigosa. Se você começa a evitar lugares, evitar sensações físicas, você não vai aprender que a crise é ruim, mas não perigosa. Você vai sempre achar que a crise é ruim e que é muito perigosa. E a lição mais importante é que ela não é perigosa. Ela não pode lhe causar mal, não pode lhe fazer mal. Então, a gente tem que enfrentar isso de uma forma gradual, esse medo de ter uma nova crise. E para isso desenvolver algumas ferramentas psicológicas para mudar as crenças e nos libertarmos dessas sensações. Com o tempo, você irá se acostumar com as sensações e isso vai diminuir a ansiedade e a preocupação com a possibilidade de ter novas crises. Então, essa técnica das exposições externas é sentir essas sensações físicas, essas sensações do corpo de uma maneira protegida. Essas sensações físicas parecidas com a crise, para você ir se acostumando a elas
e, consequentemente, estar aprendendo a lição de que a crise não é perigosa. Então, alguns exercícios, né, eles foram elaborados para produzir essas sensações físicas específicas. Como é que quais seriam essas atividades? Então, algumas atividades para praticar que podem causar aqueles sintomas de uma crise do pânico. Pegue um cronômetro. Hoje em dia todos os celulares têm um cronômetro, ou o próprio relógio mesmo, e tente cada um dos exercícios. Não faça todos eles de uma vez, faça um de cada vez. Também você pode estar escolhendo aquela atividade que é mais relevante para você, considerando quais são os sintomas, as suas sensações durante a sua crise de pânico. Então, você pode marcar um tempo ali, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, enfim. Pegue um cronômetro, marque um tempo e comece a praticar essas atividades. Por exemplo, a hiperventilação. O que é a hiperventilação? É respirar rápido. Nós respiramos em torno de 15 a 20 movimentos por minuto. Então, fazer aí 30, 40 movimentos, né? Então, faça isso por 2, 3 minutos. Essa não é muito bom fazer muito tempo. Mover a cabeça para frente, para trás ou para os lados, ou seja, mover a cabeça, ficar mexendo a cabeça algum tempo, 2, 3 minutos. Colocar a cabeça entre as pernas e deixar elas lá por um tempo. Correr no próprio lugar ou subir degraus. Manter a tensão muscular, pegar alguns músculos e até o corpo inteiro, tensão, e deixar ali, né, o tempo que você marcou no seu cronômetro. Prender a respiração, esse não dá para deixar muito tempo, né, irmãos? Respirar em um canudo, também respirar dentro de um saco de pão. Hoje em dia a gente não tem quase mais isso. Antigamente a gente comprava pão, vinha naqueles sacos de papel. Hoje em dia a gente não tem isso. Fazer a respiração torácica, que é aquela respiração mais superficial. Ficar olhando fixamente para um mesmo ponto. Então são tudo atividades para praticar. Essas atividades elas vão mimetizar, ou seja, vão fazer com que tenhamos sintomas semelhantes aos sintomas da crise de ansiedade. Então, fazendo essas atividades, você vai ver que não são sensações físicas ruins, não são perigosas. Elas até podem ser ruins, mas não são perigosas, não vão lhe causar mal. Tente não interromper o exercício antes do tempo programado, muito importante isso. Tente não ter distrações, porque se você começa a ter distração enquanto você estiver fazendo isso daí, você acaba não percebendo essas sensações no seu corpo. Então você precisa prestar atenção nas sensações físicas que ocorrem durante e logo após o exercício. Ou seja, o que está acontecendo enquanto você está fazendo a atividade e o que é que acontece logo depois. Observar e tentar não valorizar os pensamentos negativos que eles podem surgir durante o exercício. Pode começar a vir pensamento negativo, mas só observa eles e não valorize eles. Deixe eles quietinho lá. E agende horários para realizar esses exercícios para manter essa prática. Não precisa fazer todos os dias, faça 3 vezes por semana. E com isso o seu corpo e a sua mente vão se acostumando. E como eu falei antes, escolher aquela atividade que é mais relevante para você, que é mais parecida com as suas crises de ansiedade. Fazendo isso, então, você vai estar sinalizando para o seu corpo, sinalizando para o seu cérebro principalmente, que o que você sente durante a crise de pânico, a crise de ansiedade, é algo fisiológico, é algo que não é perigoso, é algo que não vai fazer mal para você. Seria isso por hoje, que Deus possa abençoar todos vocês e até o próximo vídeo.